Olá, pessoal! Somos o Fora do Script, um podcast disruptivo que vai explorar a advocacia como você ainda não viu, o inexplorado da advocacia. Eu sou Ellen Vieira, uma das anfitriãs de vocês, e estou aqui ao lado de Amanda Guimarães. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fora do Script. E hoje, Ellen, quero começar de uma forma diferente. Como é que a gente se posiciona numa carreira de sucesso? Quem que a gente trouxe para falar sobre isso? Trouxemos Tayana Bemuel, claro, é o nome que não podia faltar aqui para a gente falar sobre isso. Tayana, te apresenta para gente. Gente, primeiro eu quero agradecer, né? Sou muito honrada de estar aqui no Fora do Script, que acho que tem tudo a ver também comigo, que eu também sou fora do script. E eu tô feliz para falar sobre carreira, sucesso, prosperidade, planos, metas, é o que eu gosto de falar. Thay, sabe que quando a gente pensou no teu nome, a gente pensou não só porque nós já tivemos a oportunidade de te ter mentorando a gente, mas como a gente já conhece o teu trabalho, isso nos favorece. E aí, conta um pouco da tua história, como tu te posiciona e posiciona os teus clientes para ter uma carreira de sucesso. Olha, eu sou psicóloga e eu sempre quis ser psicóloga desde adolescente, viu, meninas? Eu sempre queria ajudar as pessoas e eu queria atuar na área clínica. Mas no decorrer do tempo da faculdade, eu acabei indo para o mundo empresarial e eu nunca mais saí. Que essa loucura aí, esse dinamismo de entrar nas empresas, eu me identifiquei bastante. E aí, desde o início, eu sempre trabalhei na parte de RH, entrevista, desenvolvimento de pessoas. Então, de certa forma, eu sempre fui trilhando essa parte de desenvolver pessoas e trazendo o que cada um tem de melhor. Então, as pessoas falam que tem dificuldade em falar de si. E eu sempre achei isso muito estranho. Por que a gente tem dificuldade de falar de si? Não é estranho a gente não saber falar de quem a gente é. Então, a gente precisa se conectar. Então, quando a gente traz o autoconhecimento, a gente com certeza muda todo o jogo. Então, essa área de RH eu fui trilhando, eu fazia já mentorias de carreira, direcionamento. Eu lembro que quando eu era gerente de RH, as pessoas tinham alguma dificuldade, elas iam lá na minha mesa, elas falavam, vamos lá com a Tayana, que com certeza ela vai dar uma clareza para a gente sair desse problema. Então, eu já via que eu já tinha uma certa habilidade, até quando eu era CLT. E aí, com o tempo, eu fui empreender na área, e aí eu já fazia muito bem quando no CLT, e eu fui trabalhar como empresária da psicologia, atuando como mentora de carreiras. Legal. Isso é fantástico, né? Isso que você falou me chamou atenção porque eu trago para mim, né? Já sentei lá no teu consultório Tive esse e, prazer. Tivemos. né, colaborou muito com o desenvolvimento da minha carreira. E isso é interessante, porque quando você traz pra gente por que é tão difícil falar de si, se apresentar e se vender? Uhum. É um desafio, eu vou colocar essa palavra, a ser superado por tanta gente, por mim, né, até eu cheguei lá e eu não tinha clareza do que eu queria ou de onde eu queria estar, de quem eu era até, né, e eu acho que essa é uma dúvida não só que eu vivenciei, mas que tantas outras pessoas vivenciam. E na tua opinião, assim, de especialista, isso tá muito tem algum gatilho ímpar, padrão ou não? Cada um vai ter ali uma questão para. Uhum. A maioria das pessoas, elas não têm clareza sobre quem elas são e nem onde elas querem chegar. Então, isso daí é uma dor universal. Existe até o livro 16 Leis do Sucesso que falam que só 5% das pessoas que testadas tinham clareza sobre quem elas eram e com onde elas queriam chegar. Então, é comum 95% da população lá que foi testada nos Estados Unidos não ter clareza. E aqui no Brasil não é diferente. Então, é um nicho que só vem crescendo, levar na clareza o autoconhecimento e fazer com que as pessoas se conheçam. A partir disso, as pessoas começam a se posicionar, porque quando tu sabe quem é a tua verdadeira identidade, o teu eu, tu consegue te posicionar de maneira autêntica, né? Porque todos nós somos diferentes, mas a gente às Perfeito. vezes acaba repetindo padrões de comportamento. Não é estranho hoje nas redes sociais? Todo mundo bate foto do prato, a gente posta as coisas. Está um pouco até cansativo nas redes sociais sobre isso. Então, quem consegue contar de uma maneira autêntica e mostrar na sua verdadeira identidade, tá fora do script. Ah, legal, Sim. legal. Sabe o que é interessante, Thay?
que no episódio 3 nós trouxemos a Fabi Tuma, e ela falou basicamente sobre a transição de carreira. As pessoas se veem muito com dificuldade. E na advocacia, por inúmeras questões, é difícil o posicionamento. E a gente queria saber de ti, quais são as tuas experiências com os teus clientes, Hum. principalmente já voltados que estão inseridos no contexto da advocacia? Olha, eu tenho um dado. A maioria das pessoas que fizeram transição de carreira, como eu como mentora, eram do direito e foram para outra área. Por incrível que pareça, pessoas do direito foram para maquiagem, chefe de cozinhas, pintor. Então, assim, design de interiores, arquitetos. Então, porque o que que acontece? As profissões que eram de sucesso, médico, advogado e engenheiros, não é? Então, meio que todo mundo que queria ser bem-sucedido tinha que ir para alguma dessas profissões que eram antigamente ditas como de sucesso. Ou então até mesmo para cumprir um desejo de um pai e de uma mãe. Então, algumas pessoas elas têm escolhas erradas. Mas para aquelas que amam a advocacia, que buscam, realmente se entendem, tem que buscar, desde o início da faculdade, um estágio, se envolver em projetos, começar a se identificar do seu perfil, o que, que tem mais a ver com a área, se é tributária, se você vai para a área criminal. Então, assim, ter conhecimento e participar de workshops, seminários, se envolver em network, trazer uma boa reputação, porque você sabe que a construção do network é desde a faculdade. As pessoas Sim, não têm noção disso. Às vezes, até a forma como você fala, a questão da comunicação, a questão do teu posicionamento, da tua vestimenta, tudo isso conta bastante. Então, assim, para aquelas pessoas que têm certeza de maneira muito clara que quer ser advogado, tem que ir nessa linha para se desenvolver, né? Para você ter sucesso. E aí, você tem que colocar algumas metas, porque tem muitas áreas, como médicos têm muitas especialidades, como psicólogos têm muitas especialidades, saber qual é. Eu já atendi também advogados e médicos que também queriam saber em que áreas iam atuar. Se iam para concurso público, se iam empreender. é Então, um se quer processo de CLT, sim. autoconhecimento, né, basicamente é isso, que é importante para você ter a sensação de como se posicionar. É nessa perspectiva, né, quando você me atendeu, eu fiz transição, né, eu estava Sim, numa transição. Eu sim. saía de uma condição de advogada associada para empreender na minha própria advocacia. Então, E tem os medos aí, né? e Os medos comuns das pessoas que vão sair da segurança de um CLT, segurança entre aspas, né? E você tem que empreender no escuro, como vai ser? E aí, um ponto fundamental é saber como é que eu vou conseguir cliente, porque sem cliente não tem negócio. era Então, tu pode. justamente essa pergunta que eu ia te fazer. Qual é o desafio maior, assim, que teus clientes dentro da advocacia, ou no geral, que eu acho que a gente acaba passando, ou se identificando com outras áreas em vários aspectos, inclusive nessa do desafio? Qual seria aí ou os maiores desafios enfrentados pelos profissionais liberais que sentam lá na tua cadeira, precisando de clareza, precisando de iniciar uma carreira, enfim? Uhum. É a construção de uma carteira de cliente. A dificuldade deles é. E também, assim, o que eu oriento? Ter clareza da onde você quer, o estilo de vida que você quer levar. Então, assim, você tem alguma dúvida sobre a sua carreira? Qual é o estilo de vida que você quer levar? Então, como você quer? Você gosta mais da pressão? Porque existe muita pressão na advocacia. Não, então, isso tem a ver contigo, com o teu perfil comportamental? Vai seguindo. Então, assim, a questão de qual é o estilo de vida que você quer, como tu vai construir a tua reputação, o teu posicionamento, qual é a tua percepção de valor que as pessoas têm de você. Isso é importante você trabalhar. Porque quando você trabalha essa reputação, você começa a trazer pessoas. Então, assim, você começa trazer, atender uma pessoa, você tem que ter uma prova social, um case, falar para outro, então criar uma rede social forte, um site, entrar em Instagram, LinkedIn, que também é um negócio bem legal, uma rede de relacionamento de advogados que acho que dá uma notoriedade, participar de conselhos, de grupos, então assim, tem associações e você criar relacionamento. Então, se você quiser, o que é o desafio maior, conseguir cliente, antes da gente vender, a gente precisa se relacionar. Então, cria uma base forte de relacionamento, que com certeza os clientes vão começar a comprar de ti. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tu atende muito advogado? Atendo, razoável. Um número, assim, não é o maior número da minha cartela de clientes, mas eu tenho
escritórios de advocacias que me contratam, assim, o ano todo para E eu fazer e consultoria. e quais são, assim, as maiores dúvidas que esses profissionais, te trazem? Olha, a gestão das emoções. Hum. Porque é pressão, é prazo. Então, assim, a pessoa tem que estar muito bem com ela para poder estar bem para aquele cliente que vai atender. Então, às vezes, quando a gente está com uma vida muito bagunçada emocionalmente, a gente não tem a gestão dessas emoções, isso vai. Porque a pressão do mundo do direito. Então, assim, é tecnologia artificial, né? É a questão de inteligência artificial. A questão de legislação que muda o tempo todo. É o prazo, é pressão. Então, a gente precisa ter uma inteligência social, emocional, racional também, para lidar com essa pressão. Então, assim, acho que aí é o maior direcionamento que eu ajudo. E existem ferramentas para isso? Existem ferramentas objetivas que a gente possa aplicar a ponto de gerenciar essas emoções? A melhor coisa é a escuta, né, Amanda? Quando a gente coloca, assim, tem ferramentas que eu uso, tem, mas assim, às vezes uma escuta como psicóloga, para eu entender como aquela pessoa funciona, qual é o filtro que ela tem de enxergar o mundo, quais são as crenças que ela tem. Então, é entender a escuta ativa daquela pessoa e entender quem ela é e o que que ela quer. Então, acho que a escuta é a principal ferramenta. A gente é muito viciado. Qual é a ferramenta? Qual é o Né? exercício? Qual é a Me dá que eu quero pergunta? agora, eu quero Mas resolver eu acho que a agora. escuta, você se interessar ativamente pelaquela pessoa, aquela pessoa vai te dar informações, vai fazer ela refletir sobre o que ela está falando, porque às vezes a gente não se escuta, então ela se perceber, se escutar naquilo e fazer uma decisão. Então, assim, quando a gente quer mudar, a gente precisa reconhecer primeiro que não tá bom, Sim. que as pessoas negam. Então a gente tem que reconhecer e não só reconhecer, mas o que que eu vou fazer com isso que eu tô tendo clareza agora? Talvez não estava claro. No que eu vou fazer com aquilo e quais são as ações? E começar a medir. E se comparar consigo mesmo. Porque eu vou me comparar com a Ellen, que a Ellen já tá assim, a Amanda tá coisa, não sei quem no Instagram tá assim, vai ficar louco. Então, se comparar contigo, onde tu estás, da onde você veio, da onde tu quer chegar. Isso tem uma trajetória. E não dá para fazer tudo. Se fizer tudo, não tem mais o que fazer, né? Então tem que ser devagar, calma. E às vezes a gente Vai tem por muita etapas, né? ansiedade. A gente tem muita ansiedade para Isso tá, acontecer logo. isso tá intimamente ligado com o que a gente iniciou falando, né, Thay? Sobre a questão do autoconhecimento. Assim, tudo que você está me colocando aqui pra gente, eu gerencio as minhas emoções a partir do meu autoconhecimento, né? Sim. Então, dentro dessa perspectiva, é, investir em autoconhecimento seria um dos investimentos mais valiosos para um profissional que está começando ou que já está aí no meio do furacão? Uau, acho que sim. Eu como psicóloga, vou dizer que sim, né? Adorei essa pergunta, ela foi capciosa. Mas olha, posso fazer uma analogia? Pode. Imagina que a gente está aqui nesse ambiente, né? E de repente a noite tá cheio de bicho. Tem inseto, tem rato, tem baratinhas, tá tudo sujo. Só que agora de dia, a gente tá aqui de dia gravando e tudo, a gente não tá enxergando, mas de noite tá lá. E tá sujando, tá sujando. E aí, de repente, tá contaminando. E aí, tu contrata uma empresa que vai fazer uma limpeza, né? Vai colocar um remédio. E aí a empresa coloca o remédio. E no outro dia o que acontece? Tá cheio de bichos mortos, Uhum. né? E aí tu vai chegar e vai falar assim: nossa, mas não tava tudo tão limpo, por que tá cheio de bicho morto aqui? O autoconhecimento dá para fazer uma boa analogia com isso. Por quê? Às vezes, quando a gente não para perceber, os nossos traumas, as nossas questões, elas estão lá. Só que a gente não percebe. A gente, às vezes, Estão fica impregnadas, né? E tão acelerado que não percebe. faz tão parte da gente que a gente não percebe que aquilo não faz bem, né? Exatamente. Aí o que acontece? A gente, com o autoconhecimento, com a escuta, com as ferramentas, a gente coloca o remédio e dá uma tirada. Mas nós, como responsável pela nossa vida, a gente precisa limpar. Só que, de novo, a gente precisa fazer manutenção, porque de novo vai sujar. É como se tu tivesse imerso na tua própria bagunça, e aí tu não conseguisse pegar o fôlego pra poder dar andamento, é mais ou menos isso. Isso. Mas é importante a gente saber que existe coisas que contaminam. E aí tem remédios, né?
Remédio que seria o quê? A escuta, o autoconhecimento, em alguns casos até psiquiatra, né, que não seria psicólogo. Algumas pessoas têm necessidades sim. Uhum. E aí, quando você faz isso, você tem que limpar o tempo todo e fazer manutenções. A busca do autoconhecimento, ela não para. Ela é constante, a nossa melhoria é constante, a gente sempre está buscando algo. Tá, tem uma pergunta que eu e a Ellen, nós pensamos muito e que nós consideramos, porque muito se fala sobre soft skills. Uhum. E a gente queria saber, assim, hoje, no mercado, em virtude do dinamismo, quais são as soft skills que mais fazem sentido para um bom profissional? Ou para um captador? O que que o captador procura? Uma boa capacidade de adaptação, para mim, é fundamental. Todo mundo que ele é bem-sucedido tem uma boa comunicação. Acho que todo mundo precisa se comunicar. A comunicação, inclusive, é uma das coisas que as pessoas têm. A gente tem mais dificuldade como ser humano em todas as Sim. esferas da nossa vida. Relacionamento com filhos, amorosos, no relacionamento. Então, a questão de ser adaptável é importante, porque o mundo está frenético, tudo muda. Então, quem tem essa flexibilidade em adaptar de repente, uma informação agora, amanhã é outra, se você sofrer com isso, você tem uma certa dificuldade. A questão da comunicação é importante. A gente saber lidar, sim, com a inteligência artificial, que é o boom, né? A questão de gerenciar suas emoções é importante. Capacidade de liderar ou trabalhar em equipe, porque nem todo mundo quer ser líder, né? Tem pessoas que E querem tá trabalhar tudo em bem, equipe, né? Genial, Uhum. né? é Tem verdade. pessoas que não querem ser líderes. Tem pessoas que querem trabalhar em equipe. Então, assim, essas soft skills são importantes, na minha opinião. Ter clareza é importante. Saber quem tu és é importante. Que aí recai sobre o Até saber autoconhecimento, né? isso, eu ia falar, até saber das suas limitações e capacidades, né. Uhum. Eu achei isso fantástico isso. Uma vez eu trabalhava numa corporação em que houve uma proposta para uma pessoa ascender a um cargo de gestão e ela disse: "Não, a minha capacidade ela vai até aqui, é o operacional, eu não tenho habilidades de gestão e nem pretendo ter". Então, isso E não tá errado. isso é Isso fantástico. é autoconhecimento. A pessoa, ela quer ser um técnico especialista. E isso que move ela. Existe um teste chamado âncora de carreira do Edgar Schein, que ele fala o que cada um motiva. Então, algumas pessoas elas se motivam por segurança, outras por desafios, outras por ser especialista na área, outros querem ser líderes. Então, assim, tem várias formas que você vai se motivar. Então, uma pessoa que quer desafio, então ela vai sempre buscar assim, qual é o próximo? Qual é o próximo? Tem pessoas que não gostam de segurança, então é Eu sou a mulher do estilo. desafio, Mas vem gente. cá, Pois é, é mas é o isso que que eu te penso. motiva, é saber sabe, o que te impulsiona. Então, isso é autoconhecimento. Eu e a Ellen, nós temos muito essa pegada de estar Nos desafiando Sim, a mas é constantemente. gente importante. gosta do caos, igual a gente Porque Sim, seria gera uma questão do adrenalina. perfil criativo. sim, A, tem a, tudo a a ver. nossa convidada no episódio anterior, ela disse que ela precisa viver em constante caos, porque é onde ela consegue É criar. onde ela se sente viva, É. provavelmente. Isso é perfil comportamental. Tem pessoas que, sob pressão, elas travam. Tem pessoas que, por pressão, elas conseguem acelerar mais. Então, isso é perfil comportamental. E isso Uhum. tem a ver com que a pessoa estava inserida na infância. Porque a personalidade vai se formando. Hum. E quais são os perfis comportamentais, assim, mapeados já? Eu gosto muito da ferramenta da metodologia do DISC, né? Que é um acrônimo, o DISC, dominância, influência, estabilidade e conformidade, porque eu acho que quando eu entendo esses 4 perfis comportamentais faz toda a diferença. O que que é, em resumo? O dominante, ele é uma pessoa racional, que gosta das coisas direto ao ponto, então é focado em resultados. Então, tem luz e sombra. A luz dele é persistente, empreendedor, visionário, mas ele é muito impaciente, às vezes ele pode agir de uma maneira impulsiva, né? Porque ele gosta de decisões rápidas. Aí já tem o influente, que já é uma tomada de decisão mais emocional, que é mais otimista, falante, fala um assunto, um outro, e são pessoas criativas e que não gostam de rotina. Então, o que tem que melhorar? A questão da organização. Às vezes eu posso estar muito pensando no futuro e não saber o passo a passo que eu quero agora. Aí já tem o dominante e o influente, ele gosta muito de palco e são pessoas extrovertidas. O que é uma pessoa extrovertida? É ela com o mundo. O estável, conforme já é introspectivo, então é ela com ela mesma. É mais interno, introvertido. E o estável são pessoas também que têm a tomar decisão emocional,
gostam de cooperar, são pessoas gentis, são mais calma, mais sóbria, até na apresentação, o tom de voz é muito do servido, ajudar o próximo. Tem uma tendência mais a trabalhar em equipe, de querer ser líder, então, tem essa questão. Aí tem o conforme, que já é um lado mais racional, que gosta de coisas com qualidade, são pessoas extremamente perfeccionistas e gostam de tudo muito programado. Então, se tudo mudar e sem combinar com ele, já gera um estresse. Então, assim, quando a gente entende os perfis comportamentais, a gente consegue dar, né, um input para cada um. Então, quando eu, como líder, se eu souber quem é que está comigo, quem é a minha equipe, eu consigo motivar conforme aquele perfil comportamental. Administra. Consegue administrar Consegue melhor, administrar. mas não quer dizer que não vai ter conflitos. Não quer dizer que não vai ter desmotivação, vai ter, mas ameniza. Você se identificou com algum desses perfis? Porque, assim, ela vai falando, eu vou me identificando, vou E identificando vai a encontrando outras Amanda, pessoas, e vou né? encontrando pessoas e vou entendendo algumas organizações. Isso é muito legal na nossa área, porque às vezes a gente está aqui falando do meu desenvolvimento, das soft skills que eu preciso, das habilidades que eu preciso, só que a gente também gerencia pessoas até não tendo escritório. A gente gerencia um despacho com o juiz, a gente Perfeito. gerencia falar com o desembargador, a gente gerencia falar com outro colega advogado, tentar um Exatamente. acordo e ter esse conhecimento não só de si, de suas emoções, mas também das emoções daquela outra pessoa com quem eu estou falando, ajuda muito no Você sucesso criar da conexão na advocacia. comunicação, já que a gente está falando Perfeito. a importância de você saber se comunicar, não é só se comunicar da maneira como tu entende o mundo, é tu entenderes como o outro também entende o mundo. Então a comunicação entra em sinergia. Isso é muito a comunicação estratégica que se fala hoje, né, Thay? É, tudo a ver. Tudo, então vai tudo do autoconhecimento e do conhecimento do outro, gente. Essa mulher aqui hoje, pelo amor de Olha, o que a Thay tá falando é tão verdade que quando eu comecei a entender a questão arquetípica, a minha própria questão arquetípica, que eu tinha o perfil do criador, que eu tinha o perfil da heroína e que eles E que tem tudo a ver com o perfil influente. ah, começou a fazer muita diferença. Eu passei a me acolher. Exato. E- Não tá nada de errado, é só a forma que eu sou. Exatamente. E aí eu parei de me punir, porque não se trata de negativo ou positivo. Se trata de você eh, polir aquela característica e se ajustando conforme o cenário. É sobre isso, não é certo e errado. Uhum. Ah, eu adoro falar sobre arquétipo. Inclusive, até postei um vídeo sobre isso ontem nas minhas redes sociais. O que que é o arquétipo? A Eu pessoa já ia te consegue perguntar. perceber, né, através do teu inconsciente coletivo, como é teu estilo. Então, começou nas personalidades, no estudo da personalidade. O arquétipo ele veio lá na psicologia do estudo com Jung, com o inconsciente coletivo, e o marketing pegou para trazer as empresas. Então, Sim. nada mais é do que o perfil comportamental, né? Que são os 12 que são mais utilizados. E às vezes a gente tem a personalidade e tem a energia. A energia são em pontos. Em alguns momentos da tua vida, tu pode estar com uma energia do herói, do criativo, né? Do rebelde. Eles Então, essas conversam energias, comigo. sim, são momentos, mas tem algumas que têm a ver com a tua essência, com a tua personalidade. Então, quando você faz isso com consciência, tu pode influenciar como as pessoas te enxergam, mas a partir daquilo que tu é. Então, assim, por que eu consigo mudar o comportamento? Porque eu trago as pessoas se enxergarem como elas são. Se tu tem uma distorção de quem tu és, tu vai para um mundo distorcido. Então, tu precisa saber quem tu és e fortalecer isso para você ser percebido de uma maneira bacana. Né? Então, assim, quando a pessoa tem uma distorção, sabe aquele negócio da síndrome do impostor? Nossa, parece que não tá dando certo. As pessoas É vão se real. sabotando. E o Elas não impostor, ele conseguem se tá muito perceber. com a vítima, né, assim, também. Eu tenho a síndrome do impostor, então, mas é só comigo, né, não tem muito isso. Tenho, e é muito ruim isso. Então, a pessoa tá dando certo, ela faz alguma coisa para se sabotar, parece que ela não merece algo. Então, assim, é importante você se perceber na tua própria autoimagem para você ir para o mundo de uma maneira adequada. Mas isso é reflexo da consciência do coletivo? A própria síndrome do impostor é reflexo? Olha, Amanda, mas me fala mais disso. Dá um exemplo. Você
tem o tempo todo no Instagram, Hum, aquela projeção de vida perfeita, aquele negócio tem advogados bem-sucedidos, pelo menos o que postam. sim. E aí você começa a se perceber: "Poxa, minha vida não tá assim". E aí você começa a gerar assim: "Mas será que eu sou capaz? Será que" aí você começa um processo de sabotagem, mas o coletivo todo se comporta dessa forma. Então pode ser uma percepção a síndrome do impostor, ela pode ser uma consequência da consciência coletiva construída a partir Se a do gente for mundo digital. construir a partir do externo, olha que interessante. Se eu faço algo que o meu pai ou minha mãe ou alguém que eu amo goste, eu não tô, de certa forma, me saindo da minha essência para agradar o outro. Então, assim, é importante a gente saber quem a gente é, a nossa identidade. Eu estava vendo uma live e o cara estava falando um negócio que eu fiquei, nossa, achei muito legal. Há 200 anos atrás, né, já que vocês estavam no episódio anterior, vocês trouxeram a Fabíola sobre fotografia, ele estava falando o seguinte, que há 200 anos atrás, as pessoas tinham medo de bater foto, porque a foto podia acessar a alma. Então, tinha um Hum, negócio, ela roubava a alma a da alma da pessoa, uma pessoa. coisa Então, por assim. isso que não tinha muitas fotos, tinha muitos retratos, e por isso que nos retratos as pessoas, elas não sorriam, porque sorrir cansa para ficar muito tempo. Aham. Então, quantas coisas que, assim, né, que não tem nada a ver e que a gente acha que era uma verdade e que com o tempo a gente foi vendo que não tinha nada a ver. Então, quantos comportamentos a gente faz hoje que daqui a algum tempo é ridículo. Não é ridículo a gente querer toda hora dizer onde a gente tá, É, postar o prato e esperar postar uma foto e ficar esperando quem tá olhando? Gente, é estranho, não é? Mas é é, a sociedade. Olha o comportamento que a gente está um termo em observando. alemão sobre isso, né, Zeitgeist. Ah, Ah, vai muito. Põe a legenda aí, Thiago. O espírito da época, é algo nesse sentido. Eu não sei como é de fato a pronúncia, mas é o espírito da época. Hoje a gente se projeta no espírito da nossa temporada, Sim, né, do que a gente vivencia. É, né, é inevitável, né. Eu vou voltar um pouquinho, só porque eu fiquei em dúvida, eu não quero perder a minha dúvida, vai lá. sobre os arquétipos. Uhum. Tem o que predomina na pessoa, o que ela demonstra, talvez ou o que ela, né, se Meio estudando e que se natural, conhecendo né? natural, e aí você disse que dá para usar isso de uma forma estratégica, né, você Sim. potencializa. Mas e se eu quiser ir contra esse arquétipo e quiser desenvolver um arquétipo muito mais para o outro do que para mim? Isso é aprendível, recomendável, não é aconselhável? O que que você diz Olha, sobre eu isso? tenho receio disso. Porque quando tu faz algo que foge muito da tua natureza, tu não sustenta e fica caricato. Então, o arquétipo Hum. criativo para ti, talvez, a roupa como você se veste, as coisas fora do script. Então, assim, combina com a tua essência. Imagina o arquétipo do bobo da corte, que eu não me identifico, eu não tenho. Eu contar uma piada é ridículo. Uma pessoa contar uma piada que tem um bobo da corte como arquétipo é engraçado. Só de olhar para a pessoa é engraçado. Então, você começar a fazer e provar que aquilo é teu, tu não sustenta no dia a dia. Então, ninguém sustenta algo que não tem a ver com a tua essência. Então, assim, Perfeito. eu não gosto. É perfeito Não isso, e eu indico. e eu faço o link com o que a gente falava, porque muitas vezes as pessoas querem se definir a partir da rede, a partir do que elas acreditam. Ontem eu assisti uma live em que as meninas falaram assim na live, eh, a gente vive um padrão em que esse padrão acabou sendo imposto e as pessoas se colocam nesse padrão, né, elas se colocam numa caixa e isso não Tão combina com perigoso isso, elas. gente. É muito E perigoso. aí vem as frustrações, as questões todas nesse sentido. E eu acredito que se conhecer, né, e é por isso que eu acho Sendo tão importante esse autêntico. episódio aqui para quem está assistindo. Se conhecer é permitir-se ser autêntico, né? Porque se eu não me conhecer, eu não sei nem qual é a minha autenticidade. Eu até fiz essa pergunta na live. Eu disse: como ser autêntico? Sendo você. Sendo você. Do que é, sabe, na tua essência de quem tu é, quais são os adjetivos que as pessoas costumam repetir. Quando a gente faz aniversário, as pessoas não começam a falar, ah, fulano de tal é bom, você é maravilhosa, porque você conecta, você faz. Quais são as coisas que as pessoas mais falam de você? Que é o que repete. O que que é a identidade? A identidade é tudo que se repete. Então, se está se repetindo, faz parte da tua identidade. E quando a gente quer mudar o comportamento, o que a gente tem que fazer?
repetições de comportamento e que tem a ver contigo, que você quer mudar, repetir até virar um hábito, até virar fazendo parte da tua identidade. Então, assim, a gente tem que ter cuidado de querer. Todo mundo quer ser o arquétipo do governante, quer colocar uma taça e um blazer preto. Ridículo, não se sustenta. Agora, tem pessoas que estão com uma roupa mais simples em casa, ela tem uma postura de governante. Então, É tem a nato dela, ver né? com a personalidade da pessoa, a energia que a pessoa Hum, passa. Mas, olha, o que é interessante, o fato da escola de direito ser algo pautado naquela Da forma. governante. É, a formalidade eu acho que acaba trazendo um pouco do arquétipo automático do Meio que o governante. governante, o Sabe? sábio, muito forte. É, Existem algumas profissões que têm mais tendências, mas não quer dizer que aquela profissão só tem aquele arquétipo. A gente traz aqui. Como é o Um teu? arquétipo, eu O s- mago, o não, eu criador, sou a a heroína heroína e a e a criadora. mas criadora. ela tem rebelde. Eu E tenho a rebelde. E aí é rebelde. interessante isso, porque a rebelde não pode ser uma advogada que se coloca nesse arquétipo e que cria, E tu me questiona muito sobre isso. entende? Então eu Mas é não. fora do padrão. Então, Isso. assim, quando a gente é fora também, a gente se identifica. Tu sabe que a pessoa comum, que é o arquétipo que a maioria da população tem, é mais do mesmo, aquelas pessoas que vão colocar o sofá para ficar falando mal das pessoas, assistindo lá o jornal, as novelas, falando mal da sogra. Então, assim, os mesmos padrões de comportamento é a pessoa comum, que a maioria das pessoas são. Então, elas não deixam marca nenhuma no mundo. Uhum. Elas só querem fazer parte. Então, quem quer fazer parte não vai deixar um legado. É o ordinário, né? É só mais um. É o é a percepção medíocre da vida, né? A gente sai totalmente do script aqui. Mas é isso que é Eu, legal, eu porque às vezes ouvi a aqui gente no o ponto que tu ponto precisa aqui, voltar pro tudo script, é, Ellen. tudo é o Thiago, gente. E Foco aí, no foco, bora. foco no foco. E aí, tá, e nesse sentido, assim, de autopercepção, de autoconhecimento e de inteligência emocional. Por que que a inteligência emocional ela é considerada uma habilidade crucial para advogados? Imagina só, tu tem uma panela de pressão e tu não tem a válvula do tch. Explodir esse feijão aí. Gostaste? Vai Adorei. explodir. Adorei. Vai explodir. A gente tem que ter alguém para compartilhar, alguém para conversar, a gente se escutar. Então, a escuta cura. Né? Você falar, alguém te escutar, isso cura. Você falar e colocar para fora, isso é bom. Então é importante a gente ter essa gestão das emoções que está em alta. Eu vou complementar a pergunta da Ellen. Como que a inteligência emocional ela influencia na resolução de conflitos? Se Que tu é o tem inteligência, se tu tem inteligência para vai ter mais clareza na tomada de decisão. Imagina quando eu tô com raiva. Eu gosto de fazer analogias, né? Imagina a Adoramos. raiva. Sabe aquela cúpula do Natal que tem aquela purpurina, né? Aquela cúpulazinha? Imagina a gente com raiva. É como se aquela purpurina subisse. E a gente não enxerga de fato o que tem dentro. Então, quando a gente não enxerga, a gente está imbuído de emoção inadequada, a gente distorce a realidade. Com raiva, a gente toma decisões erradas. Então, assim, quando baixa, você reorganiza na tua emoção, tu tem maior poder de decisão, Perfeito. entendeu? Além disso, tem um jogo de cintura também, né? Quando você fala nessa ebulição, eu penso, quando eu faço audiência. Um dia desse eu comentei com uma advogada que eu sempre tenho um frio na barriga quando eu faço audiência. Eu gosto dessa adrenalina que eu descarrego quando eu vou fazer uma audiência. Pode ser uma coisa muito tranquila. Mas esse é o teu perfil, tu Eu gosta. gosto, Acho eu que essa gosto dessa advogada fui eu. adrenalina. Tu sabes que nem foi, mas Eu poderia ter acho que sido. foi eu, mas tu comentou, É porque faz é, sentido. e aí, mas por que disso, né? Tem muito essa questão. Eu consigo gerenciar isso. Isso me motiva, isso me move. Eu quero ganhar. Mas imagine um advogado que entra com essa questão e não consegue gerir as emoções, né? Como é que ele vai levar essa audiência? Aí vai começar a adoecer emocionalmente, depois da questão emocional vai para o físico, que psicossomatiza. Eu já atendi uma advogada com burnout, né? Burnout é o esgotamento profissional, que tocava o barulhinho do WhatsApp, ela passava mal.
ela se tremia. Por Era quê? gatilho. Sim, por quê? Aquilo era cliente, era problema, então ela estava mal, então ela precisou se afastar. Ela precisou dar um tempo de celular e de contato com o cliente, de tanto que ela estava adoecida. Então a gente tem que saber o limite. Então assim, gente, a tensão e o estresse, ele pode ser positivo. Acho que a gente tem que ter sim tensão e estresse. Isso faz a gente se sentir vivo, Deixa sabe? Mas alerta, não né? A pode. pitada do caos. É, a Mas tem pitada que do ter. caos. Isso é legal. Isso impulsiona o estresse, ele te existe o estresse, que é o estresse positivo. Existe um estresse que é positivo. Por exemplo, tu vai casar, uma formatura, uns 15 anos, algo positivo, um projeto, um podcast. Tem um estresse positivo. Te Tem. traz aquela energia. Mas quando tu tem um limiar aí, que tu vai chegar num esgotamento, num algo que tu não consegue administrar. E aí, isso é ruim. Mas é a identificação, né? Gente, é necessário esse autoconhecimento. É a questão. Porque, por exemplo, nessa história da minha audiência, em Uhum. que eu tenho essa descarga de adrenalina e essa ansiedade momentânea, eu gosto desse sentimento porque eu não tô com medo. É um sentimento que me motiva de fazer o meu cliente Então, ganhar, está de, alinhado de, com o de, seu de perfil. pensar, aquilo depende de mim, É o né? senso de Mas dono É o também. senso de Mas é dono. um pouco do arquétipo da heroína dos clientes, né? Eu não sabia nem que eu tinha, mas Amiga. eu tenho isso comigo. Agora, tem colegas que têm isso porque estão com medo, porque estão inseguros, não sabem o que vão, se vão conduzir bem a audiência, e isso vai se transformando no gatilho. Caramba, tem audiência hoje, poxa, sabe? E aí Aí eu adoecem. não consigo, aí eu não, aí eu acho que eu não sou o suficiente. Isso. Aí começam umas conversas internas inadequadas O e, impostor age. e aí vem sabotadores e aí não tem resultado. Se tu não tem resultado, se tu baixa a tua autoestima, teu nível de confiança baixa. E aí o resultado é abalado. Olha como é importante a gente gerenciar os nossos pensamentos, Sim, porque gera sentimentos. perfeito. E isso influencia o teu resultado. Perfeito. Então, pensamento, sentimento e resultado é importante. Eu adoro o meu processo de autoconhecimento. Eu amo. Eu, Ah, eu É incrível, amo, né? eu amo, eu abracei a minha causa. E eu abracei os Gente, é processos. incrível. E a gente precisa, assim, e tem tantas pessoas que fazem tantas coisas de autoconhecimento. Então, assim, eu sou mentora de carreira, acelero pessoas, trago autoconhecimento, mas também tem constelações familiares, Sim. sistêmicas, não, as tem, constelações que eu fiz nossa, é contigo, para mim, incrível. foram reveladoras, assim, em termos de autoconhecimento. Tem muitas E de, pessoas que e de me trabalham com acolher e muitas me áreas. abraçar. Nossa, muito. Porque a gente não enxerga certas coisas que são veladas, né? Sim. A gente Porque a tem que se gente, permitir enxergar. por causa da própria visão, né? Você tava ali, que nem a gente No disse. caos ali. Como a gente disse, a gente tá assim, imerso na nossa própria bagunça. E aí dificulta a visibilidade. Isso é interessante. Uma vez a Thay, eu não lembro se foi, eu li em algum post, tem alguma coisa, sobre essa oportunidade de quando a gente está contigo, por exemplo, ter clareza. Acho que essa palavra é fundamental. O autoconhecimento te traz clareza. A inteligência emocional te traz clareza do que você vai fazer, de como você vai reagir a alguma coisa, né? E agir. Então, você que está assistindo isso, está vivendo imerso ao caos, busque clareza, porque isso daí, com certeza, Procure eu a digo Primeiro para luz. ponto, eu tenho uma palestra que fala sobre o passo a passo do profissional de sucesso, e o primeiro slide ele fala: tenha clareza. É assim, Procure a luz. tenha busque clareza, a luz. tenha objetivos na tua vida, É isso. faça um plano de ação, um plano estratégico, e coloque em ação. Agora tá, Thay. Pensando aqui no nosso público, no advogado júnior, aquele que está recém-formado, no estudante de direito. Como que a gente consegue, passar para eles com as ferramentas que eles precisam para eles terem minimamente de clareza? Porque quando você define a sua profissão, você não tem nem você não tem maturidade. Uhum. Então, assim, é difícil. Qual é a dica para o advogado jovem ou para o estudante de direito nessa perspectiva? Eu acho que ele tem que saber que identifica naquelas matérias, os professores, as áreas. Busca estágio, acho que é importante você buscar estágio. Segue pessoas nas redes sociais que tu admira. Qual foi o caminho que aquelas pessoas que tu admira seguiram? Mas não é para copiar, é para, de repente, se inspirar, né? E trazer a tua maneira autêntica de ser e ver, olha, isso aqui faz sentido para mim.
se inspira com pessoas, com profissionais, que é aquilo que você admira, para ver qual foi a trajetória dele. Crie, faça workshop, eu acho entrar em rede de relacionamento, eu acho que a parte de relacionamento para mim é muito forte. Nesse sentido, qual é a melhor forma de um estudante ou um jovem advogado, ou até um advogado que já está aí, ainda trilhando a carreira, né, enfim. Uhum. Qual é a melhor forma dele construir essa rede de contatos? Uma rede de No contatos Nossa, eficaz. muito boa essa pergunta. Na própria sala de aula. Porque essas pessoas que estão na tua sala de aula, elas vão ser os seus colegas de profissão. E olha, gente, uma rede de indicação, de relacionamento, que as pessoas falam assim: ah, porque existe QI. Gente, QI também é competência. Para te chegar a ser Até o QI. indicado para alguém, você teve habilidades Perfeito. para te relacionar, entendeu? Até para ser indicado por um professor. Olha, esse aqui é um bom aluno. Então, você tem que ter rede de relacionamento. É porque gera uma referência, né. Se você é bom, se você tem qualidades que se destacam, você também vai construindo a sua referência e as pessoas passam a te enxergar pela tua referência. E aquela pessoa que já saiu da sala de aula, aquela pessoa que já que começou, não perdeu essa oportunidade, já está no fogo, ou aquela pessoa que até teve essa oportunidade toda, mas eventualmente eu conheço pessoas assim, precisaram se mudar para ir para outros estados. O que ela pode fazer para construir essa rede? Ah, tá. Eu Olha, acho que é boa. parte da nossa história isso, hein. Não, a Amanda, por exemplo, Tu pode criar uma rede. eu já passei da sala de aula e tu veio para cá. Mas é importante a gente criar redes de apoio, eh, instituições, associações, você tem que buscar. Eu acho assim, comunidades, associações, cursos, cursos às vezes até em outra cidade, ou então cursos EAD. Ah, não tenho disponível para fazer. Vai, estuda no online. Ah, eu tenho, então organiza financeiramente para fazer cursos, porque nesses cursos, olha que interessante, quando eu fiz a minha transição de carreira, eu ia muito para São Paulo viver num ambiente, porque olha, eu falo muito sobre ambiência. Inclusive, eu tenho comunidades que criam ambiências de empresários. Que eu estou com saudade, Você inclusive. Vamos voltar. É importante tu estar dentro de um ambiente onde as pessoas conversam em crescimento. Então, cuidado. Vou falar um negócio bem importante. Quando a gente quer, por exemplo, eu sou um jovem, acabei de me formar, e eu quero me desenvolver habilidades. Eu preciso também sair do ambiente que eu tô para sentar em outras mesas. Quando tu tem a capacidade de sair do foco e sentar em outras mesas e começar a andar com pessoas que já vivem com aquilo que você quer viver, muda o jogo. Muda total o jogo. E aí, o que acontece? Quando tu quer mudar teus comportamentos, às vezes os teus colegas, ah, tá blogueiro. Ah, tu fulano quer aparecer. Então, assim, às vezes a gente precisa bloquear aquilo e se desenvolver com pessoas que já fazem. Quando você se desenvolver, quando tu voltar para esse grupo, tu vai ver: "Caramba, quanto eu cresci". Nesse sentido, tá, eu vou te fazer uma pergunta. Eh, eu acho Adoro. fantástico, e é sempre fora do script. Eu vou te fazer essa pergunta no sentido de que quando o nosso primeiro convidado falou isso, ande com pessoas mais velhas, pessoas com mais experiência, e aí aqui, pessoas até mais bem-sucedidas que você. Sim. Nesse sentido, como ser interessante e não interesseiro? Olha, isso é Ai, importante, porque as pessoas elas são interesseiras, né. E isso é perceptível mas quando tu quer algo. um Como é ser pouquinho. interessante? É ajudar, é servir. Mas assim, um pouquinho de interesse também faz sentido, não Tá, faz? mas Sim. imagine, você já tá indo ali com uma pessoa de mais sucesso que você. Uhum. Aparentemente, você pode se passar por interesseiro, até para a pessoa que tá te Eu recebendo posso ali. te falar o que já aconteceu comigo? Eu já andei em mesas que pessoas muito mais desenvolvidas que eu, e era aquilo que eu queria viver. Sabe o que eu fiz? Já que eu venho do curso, sou palestrante, né? E eu estava andando com pessoas assim, eu falei, eu vou ajudar. Eu vou ajudar essas pessoas a venderem. Eu vou fazer collab com elas. Porque se eu ajudo elas, elas vão me ver, ah, essa daí tá contribuindo. Se ela tá contribuindo para mim, eu vou olhar para ela, porque é a lei da reciprocidade. Perfeito. Entendeu? Então, quando tu quer atingir alguém que é muito maior que tu,
sem ser interesseira, ser interessante, ajudando, Perfeito, contribuindo. Esse é o segredo. E aí perfeito. você imputa também na pessoa a sua presença de forma positiva. Ela sempre vai estar ali, olha, Está por Amanda. perto. Quem não é visto não é lembrado. É verdade. Thay, o que que a gente quer saber agora de ti? Como que a mentoria influencia, no desenvolvimento da carreira de um advogado? Tá. É muito importante, e uma das orientações, a gente ter um mentor. Todo mundo, gente, todo mundo que é bem-sucedido tem seu mentor, o seu psicólogo, o seu conselheiro. Ninguém cresce sozinho. Então a gente tem uma construção. A gente tem que ser aprendiz. A gente tem que sentar no lugar de, peraí, deixa eu ouvir, deixa eu sentar aqui para aprender com essa pessoa. E um mentor é alguém que sabe e tem alguns anos na tua frente, né? Senão ele não é um mentor. Ele tem alguma experiência, algum conhecimento maior que o teu. Então, tu vai estar ali como aprendiz para trocar com ele. Então, é importante tu ter um mentor. Se você quer ser bem-sucedido, tenha um mentor. Quem é teu mentor? Eu já tive vários mentores. Eu acho que na nossa vida, nossos primeiros mentores são nossos pais, né? Verdade. É, assim, a gente sempre vai ter um mentor. E eu sempre queria um mentor que tá alinhado com os meus valores. Então, não adianta tu ter um mentor que tu não admira. Então, tu tem que ter um mentor que tu admira, aquele estilo de vida que ele é, como ele enxerga o mundo, se tá alinhado contigo. Então, assim, tu tem que contratar um bom mentor, porque tu pode se frustrar também, né? Muitas pessoas estão aí dizendo que fazem isso e que aquilo. O que elas falam não se escreve, né? Não é congruente, não é alinhado. Então, assim, fujam desses aí. Aquela coisa que é só o oba-oba, é só mentira. Então, assim, ontem mesmo um cliente estava falando, eu me conectei contigo porque o que tu fala nas redes sociais, o que tu é pessoalmente, tá alinhado com a forma como você vive, Tem tem coerência, né? coerência. Tem gente que. E rede social é muito perigoso, né? Hoje a gente vive num mundo em que é muito, entre aspas, tá? Fácil enganar e ser enganado. Então, você ter a prudência de investigar o profissional antes de contratá-lo, né? Não ir só pelo oba-oba da rede social, pela prato da comida que ele pegou no Pinterest. É, é, Ou no carrão que tá chegando, ou no né? carrão que está chegando, muitas vezes esse carrão está em busca e apreensão, Finã, Ou tá né? com 36 parcelas atrasadas. Renajude por outras dívidas. Então, assim, é muito interessante, porque a gente vive num mundo de aparência. É. E quando você vai fazer um investimento no mentor, é fundamental perceber o conhecimento que ele tem, a profundidade, né? Se aquela profundidade te serve. Porque Uhum. às vezes ele tem até um conhecimento, uma profundidade ok, mas que não é mais a profundidade para você. Talvez você precise de alguém que te instigue mais, te provoque mais, é né? legal, É. é E, legal. e na tua vida tu pode mudar os mentores. Pode ser que no início da minha carreira eu me conectei com alguns mentores, que agora não faz sentido, que eu tô conectando com outros mentores e tal. E é É isso, gente. fantástico. É A alguém gente que vai te criando, vai, que é o né? momento da tua vida. E É, todo mundo, gente, todo mundo vai agregar de alguma forma. vai. Até as pessoas que fazem transição de carreira e falam assim: ah, nossa, eu perdi tempo. Gente, não perdeu tempo. Tudo é válido. Até aqueles profissionais que eram do direito e foram para outras áreas que são muito diferentes, eu falo: olha que legal, você é uma empresária, você sabe ler contrato. Você É entende fantástico. sobre o direito. Isso não te ajuda? Você Então, traz né? aquela carga, Exato. você traz o Tudo. conhecimento. Não tem nada do zero, gente. Tudo, não tem do zero, Tem aproveitamento, né? Tudo aproveitamento tem da uma, história. você tem uma história por trás. Thay, de forma mais assim, eu queria saber como que a gente pode ajudar os advogados a construir metas, a desenvolver os seus projetos e planejamentos, assim, como é que se faz isso? Tem receita de bolo? Não, não tem receita. Procure um mentor. E assim, não tem cada pessoa que falar por mim, cada pessoa que eu atendo é um processo. Porque cada Cada pessoa pessoa ela é única. é única. Então assim, começar pelo autoconhecimento são os pilares importantes. Então, aonde tu estás, aonde tu quer chegar. No GPS, tu coloca onde você tá e onde você quer chegar. Mas eu confesso que é difícil saber, por exemplo, aonde você quer chegar. Sim, É e isso muito daí difícil. é uma conversa para mentoria. Aonde eu quero chegar pode ser o teu objetivo. Agora, tem algumas pessoas que chegam assim: eu já sei onde eu quero chegar, me ajuda? Como eu quero Só chegar. chegar. Agora é É, interessante isso, porque o que é
Eu acho é fundamental esse passo de saber onde eu quero chegar, porque é como fala lá na Alice, né, quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E aí eu falo por mim, quantos caminhos eu peguei equivocados por não saber onde eu quero chegar. Olha, e eu falo aqui um negócio importante, olha isso aqui que eu vou falar. É importante Peraí, tu ter um peraí, peraí. planejamento de carreira. Tiago, pra que câmera Presta ela lê? Ela atenção, vê. Olha, presta presta atenção. atenção. É importante tu ter um planejamento de planejamento, mas no meio do caminho tu pode mudar. E fica tranquilo com isso. Se acolha. Isso passa Porque uma pode mudar, libertação, né. gente, pode mudar. É importante você fazer um planejamento. Por exemplo, o meu planejamento do meu sucesso na minha carreira é ser gerente RH. E eu fui gerente RH. Agora eu falei, não, eu quero ser empresária. E eu mudei. E eu posso mudar, posso daqui a alguns anos querer outra coisa. Então a gente tem que entender que existe um planejamento, mas que tem que ter adaptabilidade Uhum. Perfeito. para saber o que que é aquele no momento, o estilo de vida. Tu quer ficar mais frenético, mais no estresse, ou tu quer já estar no momento da tua vida, porque tem os ciclos de carreira, né, gente? É. Tem pessoas que vão chegando a uma determinada idade que querem ter um outro ciclo de carreira. Então, quantas empresas que eu atendo, que são familiares, que estão nas gerações e que os pais só vão lá, né? Só vão pegar os dividendos e já quer viajar. Então, assim, Sim. tu tem que ver qual é o momento que tu tá na tua carreira. Perfeito. Nossa, isso pra mim gente, isso que ela falou aqui já valeu o episódio. É porque eu acho que é uma libertação, tá? E É. quando a gente entende que o planejamento é sim necessário, saber onde você quer chegar é sim necessário, mas que se no meio do caminho você quiser outra coisa, tá tudo bem, né? Eu acho assim, que só pra gente dar uma finalizada aqui, já que a gente tá caminhando pros nossos últimos 10 minutos. Thay, uma coisa que eu te questionei dentro da minha mentoria é que eu não enxergava o meu sucesso. É que eu não me sentia. É como se eu não conseguisse enxergar o que eu tinha feito ou o que eu estava fazendo. Hoje eu consigo ver. Mas é comum a pessoa entender que todas as realizações dela não são realizações? Olha que interessante. O que que a gente escuta quando a gente é criança? Ai, eu tirei nota 10. Não faz mais do que a tua obrigação. Uhum. Então, essas frases que a gente escuta quando a gente está em formação da nossa personalidade, parece assim que não faz mais do que a nossa obrigação é tirar todo o mérito do esforço. Então, às vezes, a pessoa fala assim, mas como? Eu só estou sendo responsável. Eu só estou fazendo o que é feito. Isso dói. Gente, existe esforço Sim. para isso, existe competências. Então, às vezes, as pessoas falam assim: eu só estou fazendo o que é óbvio, porque as pessoas não estão fazendo. Não, é uma capacidade sua. Então, quando tu tem essas histórias distorcidas, que às vezes a gente também é criada por adultos que também têm os seus próprios sabotadores, e a gente pega como verdade, a gente não se percebe o quão grandioso a gente é. O nosso potencial. Então, assim, como que é mais do que a obrigação? Não, mas como que não é responsável, comprometido? Não, mas existe um esforço. É um talento teu ser assim. Sim. Eu já trabalhei com uma personal organizer que ela era muito organizada. Ela falava assim: Nossa, eu entrava na casa das pessoas, era tudo desorganizado. Eu achava que todas as casas eram organizadas. Eu falei: Pra você que é fácil. Então, e acabou que ela foi para essa área com um talento que ela tinha habilidade, né? O que que é um talento? É que você faz sem esforço. Uhum. Então, para ela é sem esforço aquilo Sim. que é fácil para ela fazer aquilo, aquilo é natural da vida dela. Então, quando tu fica meio rígido, de que assim, caramba, eu só tô fazendo mais do que a minha obrigação, não, isso te trava. Porque tu, nossa, da onde você veio, da onde você veio e onde você tá, e onde você quer chegar. E quando a gente quer algo, a gente precisa contemplar, celebrar. Porque tem pessoas bem-sucedidas que eu atendo, muitas pessoas bem-sucedidas, que elas não usufruem, não desfrutam. Porque Elas elas não estão percebem, né? da onde elas têm. Ei, calma, para de correr um pouco. É muitas vezes o Desfruta, tá fazendo mais que obrigação, percebe. né, não tá fazendo Aí mais ela que não obrigação. consegue parar, ela precisa realizar mais e mais e mais e mais. Aí acho que isso pode causar um desgaste emocional. Então, assim, a lição que fica e que a gente tem até como lema, a gente adotou, desde que a gente resolveu empreender aqui no podcast, por exemplo, a gente sempre coloca: comemore as suas pequenas vitórias, Sim. né? Se mime também, se acolha Sim. E também. esteja em ambientes que também te impulsionam. Mas eu tenho um negócio pra confessar. Eu comemoro vitórias e derrotas.
Quando às vezes assim, acontece alguma coisa, Você está evoluída. Menos um Gente, desafio. começa É, até o problema ali evoluir, gente. Na é, verdade, o sim. problema é a melhor escola. As dificuldades, as dores, é a melhor escola. Então, quando a gente está com um problema, a gente se torna uma pessoa melhor. O meu lema tem É. sido, nessa perspectiva do problema, sempre que acontece um problema, uma derrota, eu coloco, legal, menos uma oportunidade para errar. Por quê? Porque eu já É aprendi. ressignificar, é ser eu resiliente, só é ser penso assim: forte. "Vou pedir uma pizza pra Ah, comemorar". não, não vou nessa perspectiva que é Eu faço nutri-briga. isso, Quando começa amiga. a ficar, ressignificar até uma derrota ou algo que não saiu. Gente, a gente não tem controle sobre tudo. Aceite. Não temos controle Aceita que sobre dói tudo. menos. Olha, a gente vai para o final aqui, porque o Thiago já passou com a plaquinha. E o totalmente fora do script agora é teu. No episódio passado foi meu. Uau! Tá, e o totalmente fora do script é quando a gente vai na surpresa. Avacalha. Pra fazer algo pra gente trazer, assim, uma experiência que não estava ali dentro do nosso roteiro. E aí eu quero te perguntar, qual foi o caso que mais te impactou dentro da tua carreira? Assim, mais voltado para o direito, assim, que fala assim: "Poxa, foi uau, eu vi esse cara aí do zero ao 100". Sem citar nomes, claro, a gente sabe, né? Tem o É, sigilo profissional, mas algo que te impactou, tô. algo que você percebeu que. Fez a diferença na É. vida dele, que tu falou assim: "Poxa, tá aqui". Teve assim, muito a propósito, a gente fez uma dinâmica que era do quadrado. Ah, sim. Aquela dinâmica do quadrado pra Muito mim é bom. Muito sensacional. bom. E aí você se põe você começa pelo seu inconsciente a Se se perceber. Uhum. Não, eu acho que essa dinâmica para qualquer profissional, independente se é advogado ou não, quem quiser, quem tiver interesse de fazer essa dinâmica sobre o autoconhecimento, de como tu te percebe, como as pessoas te percebem, como tu enxerga a tua carreira e os teus relacionamentos, olha, me segue lá nas redes sociais. agora conta pra gente, qual é o caso mais inusitado aí que já Nossa, é aconteceu? tanta gente que eu atendo que, assim, eu tenho tanta admiração pelas pessoas que passam. Sabe que quando eu estava fazendo minha mentoria de carreira, o meu mentor de carreira falou assim para mim: que maravilha que é a profissão que tu escolheu. Tu ajuda as pessoas a prosperarem. Logo, tu vai ser uma pessoa próspera. Que Então, legal. assim, não tem. Tem tantas pessoas que já chegaram, e às vezes tem tantas pessoas que eu já ajudei, ou de coisas que eu falei, que as pessoas falam, sabe aquela conversa que eu tive? Mas qual parte que eu não lembro? Tipo assim, as pessoas que a gente impacta, elas nunca vão esquecer, Verdade. né? Então, assim, eu tenho muitos cases de sucesso de vários segmentos, de pessoas que não acreditavam em si, no geral, né? As pessoas que não acreditavam em si, que não se sentiam capazes e aumentaram 10 vezes mais o faturamento. O crescimento de, sei lá, saiu de 30 metros para 500 metros de empresa. Então, que só era eu empresa e tem uma equipe de 20 pessoas. Então, assim, pessoas que mais assim eu admiro. Pessoas que eram sozinhas e conseguiram montar equipes, conseguiram ter um faturamento muito maior e elas estão realizadas e felizes com o que elas fazem. Legal. Então, essas pessoas são as pessoas que têm mais case de sucesso. E às vezes a gente faz uma meta ali e é muito melhor. O resultado é muito melhor, porque o processo é surpreendente. Quando tu abre o foco de algo, parece assim: "Caramba, tá dando certo". Não, não tá dando certo. Olha, dando certo, porque o teu foco, quando tu entra numa mentoria para te crescer, o teu foco, ele fica ali: "Eu preciso dar resultado para ela, porque na próxima sessão eu tenho que compartilhar tal coisa que eu cresci". Então tu cria uma cumplicidade com aquele teu mentor, né, o teu Uhum. cliente, Mentorado. e aí você acaba acompanhando o quanto ele está crescendo. E as pessoas, às vezes, elas não lembram onde elas estavam. Como Uhum. eu anoto muito o Aham. que eu faço. Olha, tu lembra disso aqui que tu escreveu? Aí as pessoas, meu Deus, eu nem lembro. E olha, o meu faturamento é muito maior. O que eu queria, que eu escrevi aqui, era isso aqui que eu tava pensando. Então, assim, às vezes, eu teve um cliente que falou assim, eu quero faturar 25 mil. Ele faturou 75 mil. Uhum. Então, assim, Quero chegar nesse nível. vamos. Maravilhoso, tá? Incrível. Então, assim, se perceber aonde você estava, como você tá. Então, assim, anotar, fazendo o acompanhamento direitinho, não tem erro, vai ter resultado. Legal. Com certeza. Eu conheço alguns cases teus, eu posso falar até
que eu sou um deles. E E Eu a Amanda sou também! também. Amanda também. Eu adoro andar. Que falam que tem as Taianetes. É verdade, é verdade. Eu conheço, por As isso que eu conheço cases. outros cases, porque É, a gente vai se existe. encontrando, né? Sim, é o máximo. Gente, pra mim, eu ajudar alguém, eu também tô me ajudando. É verdade. Tudo que eu ensino serve pra mim. É energia, Perfeito. troca de energia. Você gera energia, É, você isso é perfeito. Tudo legal. que eu ensino serve pra mim. Você aprende também, Claro. né. E olha, é tão conectado com os meus talentos de ativar o que a pessoa tem de melhor em si, de fazer reflexões, de tomar de decisões, de clareza, porque tudo isso eu precisei na minha vida e tudo isso eu preciso todos os dias. Então, assim, ajudar as pessoas a terem isso também me ajuda. Então, Perfeito. quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura e se transforma. Perfeito. E Legal. com essa frase de efeito, quero te agradecer demais por ter aceito o convite. É. Senão o Thiago expulsa a gente. Quero te agradecer demais por ter feito o convite, ou por ter Opa. aceito o convite nosso e dizer assim que aproveitem, gente, o conhecimento da Tayana. Como é que as pessoas te acham? Fala a tua rede social. Olha, a rede social que eu mais uso é o Instagram, é Tayana Bemuyal, que é com H e com Y, né? Coloca lá, Thiago. No Instagram é a rede social que eu escolhi Se para desenvolver. me, para Se eu relacionar, conectar, se né? Se conectar com as relacionar. pessoas. Então, as pessoas, elas mandam direct, eu faço alguma postagem, as pessoas, elas se confessam para mim. Hã. Ai, isso aqui eu me identifiquei por isso, estou passando aquilo. Vamos marcar. E aí já marca a sessão e a gente Legal. vai criando, construindo um relacionamento Então de sigam essa mulher, sucesso. que ela tem muito conteúdo. É! Nós amamos as E, interações com ela e e a gente agradece, tá. E eu também quero compartilhar o meu agradecimento. Eu sou feliz por te ter na minha trajetória. Eu acho que você imputou grandes gatilhos pra Gratidão. mim. E mais uma vez, obrigada por estar aqui com a Oh, eu me gente. sinto lisonjeada de estar aqui com vocês, com 2 cases de sucesso. Vocês são fora da caixa, autênticas, né, É. realizadoras, criativas. Continue, meninas, continue, porque, assim, obstáculos sempre vão ter, mas é com eles que a gente vai se tornando mais forte. muito obrigada, Thay. E obrigada a vocês que assistiram aqui e ficaram até o final. Curtam, compartilhem esse episódio e até o próximo. Tchau.